Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos iniciar uma nova temática, vamos iniciar um novo capítulo. Hoje nós vamos falar do capítulo 10 do segundo livro de O Livro dos Espíritos, quando trataremos sobre as ocupações e missões dos espíritos encarnados. Mas antes de abordar o nosso tema de hoje, eu quero mandar aqui um abraço para alguns ouvintes nossos que nos acompanham e que têm nos ajudado com seus comentários. Caio Brasil, aqui de Brasília, amigo nosso, muito obrigado, Caio, pela sua mensagem. Quero agradecer também a Cristina Rocha e a Júlia Yasmin. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à Cristina e à Júlia, porque elas não só deixaram sua mensagem, como deixaram uma mensagem importante. A Cristina, inclusive, ela reclamou que nós nos interferimos uns no outro, né? Muito obrigado, Cristina. É isso que a gente pede a vocês, é disso que a gente precisa, né? A Cristina se incomodou que a gente fica, às vezes, não espera o outro falar, interrompe. Então, Almeida, vamos ficar atentos a isso para que a gente não repita esse ato. Quero agradecer também a Lena Gonçalves. A Lena está sempre nos acompanhando. Muito obrigado, Lena, pela sua audiência, pelos seus comentários que também tem nos ajudado. E a Luciene Santana. Muito obrigado a todos. E repito aqui o nosso agradecimento à Cristina e à Júlia. Muito obrigado. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cristina. Obrigado a Júlia e Yasmin. Realmente, às vezes, no afã de trazer a mensagem, eu cometo muito esse erro. É um fato, eu peço desculpas a você, peço desculpa a vocês que estão aí nos assistindo, tá? E também gostaria de agradecer, eu estava um dia desse aqui na livraria e eu tive o prazer de conhecer a nossa irmã Paloma, né, que estava com seu filho, o pequeno Daniel, né? O Daniel não acreditou que era o Alcir, que ele via, que estava ali na livraria. Daniel, era eu mesmo, como você viu, tá? Mas, voltando a falar com todos vocês, esse programa é de vocês. Se a gente está falando demais, avisem. Se a gente está interrompendo o outro, avisem, né? A gente quer realmente se aperfeiçoar e aperfeiçoar o programa, tá? Se vocês gostaram, coloquem que gostaram, coloquem o like, o joinha. Se não gostaram, o dislike. E quando vocês dão o dislike, é a oportunidade que a gente tem de melhorar alguma coisa. Muito obrigado. É isso, Almeida. Então, Almeida, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 10, que se inicia com a questão 558. E esse capítulo, ele não tem nenhum subtema. Ele é único e vai da questão 558 até a questão 584, tratando, como já falei, das ocupações e missões dos espíritos. E a questão 558 pergunta o seguinte: os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Ou seja, nós vivemos apenas em busca do nosso automelhoramento, ou nós temos algumas outras obrigações que precisamos também dar atenção? Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque, em outros termos, o que é que nós estamos conversando aqui? Para que a gente vive? Qual é a motivação? Por que Deus nos criou? Né? E como a pergunta aqui está colocada, a gente vive apenas para se melhorar pessoalmente, é um objetivo egoísta, né? É algo até estéril, né? Fosse assim, Deus não tinha nada a fazer. Deus já é a perfeição, é a supra-sumo de tudo que é bom. Ele não precisava fazer mais nada, mas nós temos lá no Evangelho Jesus dizendo: eu trabalho e o meu Pai trabalha também, né?
Então Deus também continua. Ele é perfeito, mas ele continua trabalhando, o que nos traz uma mensagem muito bacana. Por quê? Fomos criados simples e ignorantes. Temos sim como missão principal o aperfeiçoamento, a nossa melhoria, motivo da gente agradecer quem faz as críticas. E, mais ainda, nós temos um papel no conjunto, nós temos um papel no todo, né? Que quanto mais nos aperfeiçoarmos, melhor será desempenhado. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, melhor a gente cumpre o nosso papel diante dessa comunidade. Eu sou responsável por mim mesmo? Sou. Mas eu também sou responsável pela harmonia dentro da minha família, eu sou responsável pela harmonia dentro do condomínio, da comunidade onde eu convivo, dentro do local onde eu trabalho, onde eu rezo, né, na minha comunidade religiosa, da cidade em que me encontro, do país em que eu existo. Né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente assume papéis de maior grandiosidade. É isso, Almeida. Uma coisa que eu observo, que eu tenho, assim, como convicção, é aquela relação que eu já fiz aqui outras vezes. Nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador. Deus é o arquiteto do universo, é o Criador do universo. E aquela relação que eu costumo fazer. A quem os pais delegam a continuidade de sua obra? Aos filhos, né? Então eu vejo o ser humano, o espírito, como um co-criador. E alguém já falou isso. Nós somos co-criadores do universo. A questão é que Deus, nosso Pai, ele nos concede determinadas atribuições de acordo com a nossa capacidade de contribuição, né? Então, você, por exemplo, nós estamos contribuindo com a obra de Deus naquilo que nos é possível fazer. Se você pegar o nosso irmão Jesus, por exemplo, ele está contribuindo numa outra esfera de atividade muito além da nossa capacidade, né? Então, é claro, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando instrumento mais úteis para a manutenção da obra do Criador. Eu acho que é por aí. Ah, com certeza. Né? Já tem uma frase muito antiga, né? A cada um segundo suas obras, de cada um segundo suas possibilidades. Né? Então cada um tem que fazer seu pedacinho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. É isso. Vamos à resposta, Almeida? Vamos lá. 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Resposta. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita, ou a vida espiritual, é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Mais alguma coisa? Não, essa resposta é uma resposta ideal, né? Sim, sim. Porque se a gente vê, mas a vida espiritual não tem nada de penoso, umbral, né? Eu só gostaria de fazer essa colocação porque não vou dar spoiler não, a gente vai continuar aí, a gente vai conversando. Mas retomando comentários que nós já fizemos, aquilo que a gente explica sempre. O Kardec ele vai fatiando as suas dúvidas. Nós estamos na primeira pergunta e na primeira resposta de um tema que é largo. E os espíritos, eles dão ao Kardec respostas genéricas que a gente pode, e nós vamos ver isso ao longo do livro, elas vão se tornando mais específicas. Lembrando também, Almeida, que do livro dos Espíritos saem 4 outros livros, né? Nós estamos aqui no livro 2º, falando das leis
da vida espírita. Desse livro segundo, esse livro segundo, ele embasa o livro dos médiuns, ou seja, é um livro todo para comentar de forma mais ampla, mais específica, outros livros. O livro terceiro, do livro dos Espíritos, ele se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais, e assim sucessivamente. Por que eu estou fazendo esse comentário? Se você está chegando agora e começou a ler o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos não é um livro onde a gente possa ler, entender e achar que isso resume tudo. Não. O livro dos Espíritos, ele nos instiga a buscar informações cada vez mais aprofundadas. Não é um livro estanque. Eu li isso aqui, já entendi tudo. Não. Não por acaso que nós já citamos aqui outras vezes a obra do Miramês, intitulada Filosofia Espírita, onde ele leva aproximadamente 2,5 páginas, em média, para comentar cada questão. A cada questão, o Miramês leva 2,5 páginas para comentar. Então, estamos explicando isso mais uma vez e dizer, não fiquem afobados pela resposta que nós demos agora. Na sequência das perguntas, nós vamos ter respostas cada vez mais, eu diria, mais refinadas, digamos assim. Na próxima questão, o Kardec, na questão 559, o Kardec pergunta: os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Então, era o spoiler que você ia dar agora há pouco, né? Na questão anterior, os espíritos deram uma resposta voltada para os espíritos mais evoluídos, e agora nós vamos, pouco a pouco, chegando ao nosso nível. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo, Ômega? Isso é a prova da infinita misericórdia de Deus. Até o Alcir tem um papel no universo. Até o Alcir falador tem um papel no universo. Tem alguém que precisa ouvir. A minha sorte, senão eu estava lascado. Eu acho que é muito legal isso, porque, como você muito bem colocou, a questão anterior, ele dá uma resposta para espíritos mais elevados. Mas aí vem a pergunta do Kardec, fatiando, né? Então os imperfeitos também têm papel? Tem, gente. Às vezes a gente não percebe, mas quando um bebê nasce, qual é o papel do bebê? Comer, beber, dormir e excretar, né? O papel do bebê é aquele, né? Até o fato dele precisar de trocar uma fralda a cada 3 horas tem um papel educativo para pai e mãe. Exato. Né? Tem um papel educativo, né? Quando a criança começa a chorar e que você fica ali, pai e mãe, desesperado, o que essa criança quer agora? Né? Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Tem um papel da gente aprender a ouvir, da gente aprender a observar, da gente aprender a perceber, sem que venha uma resposta com princípio, meio e fim, né? Porque aí tu começa a auscultar, né? Essa criança está chorando. Está suja? Não. Está molhado? Não. Está com fome? Está com fome. A próxima pergunta, né? Está com fome. Qual foi a última vez que essa criança... Né? Eu lembro muito uma coisa que eu aprendi, como todos os pais aprendem, né? Quando a criança começa a chorar e começa a balançar a cabeça, não, é o ouvido. Né? Começa a gritar e começa a botar... A mãozinha vai, então você começa a perceber. Né? De maneira semelhante, espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, eles estão ali com um papel, tem um papel sempre prioritário, a evolução dele, ele tem que aprender aquilo, e vamos lembrar aquela frase do Leon Denis, né? O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal. Então ele tem lá no mineral um papel, né? Como os outros, dormir. É um papel dele. Mas enquanto ele está ali dormindo no mineral, espíritos mais elevados estão conduzindo esses espíritos menos elevados dentro da sua jornada. Estou cuidando do seu sono. São co-criadores.
são co-cuidadores na obra divina, né? Então ele tem um papel de ser conduzido pelo outro. Nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui comunicando com esses irmãos. Quando a gente acerta, é porque teve um espírito aqui do lado que conseguiu nos induzir a falar a coisa certa na hora certa. Eu não tenho a menor ilusão quanto a isso. Sem dúvida. Né? Então, até para ser não exemplo, a gente tem um papel dentro Até para ser um não exemplo, para fazer algo que não deve ser repetido, a gente está ensinando alguém que está do lado. Né? Temos sim, todos, um grande papel, né, nessa grande construção do plano divino. E isso é interessante, Almeida. Certamente isso vai ser tratado mais na frente, mas para não perder a oportunidade. Por exemplo, quando nós consideramos o nosso mundo, o nosso planeta, um mundo de expiações e provas, né? Ora, para que haja uma prova, nós teremos aí pelo menos 2 atores. Alguém que está fazendo a prova e alguém que está aplicando a prova. Então, nesse sentido, a gente pode observar também que no mundo como o nosso, aqueles irmãos, digamos assim, que costumam dar mais problemas para os demais, eles estão cumprindo um papel também, né? Enquanto eles estão dando esse problema para os demais, eles estão exercendo a sua liberdade de ação e vão tirar, mais hoje, mais amanhã, ensinamentos sobre isso, e estão oferecendo para os incomodados, né, já que eles estão incomodando alguém, o despertamento de virtudes também. Por exemplo, como é que você vai desenvolver a sua paciência se não tiver alguém testando a tua paciência? Né? Como é que você vai desenvolver a tua benevolência se não tiver alguém exigindo que você seja benevolente? Como é que você vai desenvolver a tua indulgência? Né? Indulgência, aquela capacidade de você não cobrar tanto perfeição do outro, perceber que o outro também tem as suas imperfeições, que ele está vivendo o seu momento de imperfeição e que a sua missão diante daquele irmão é ser indulgente, não ser um cobrador rígido, seja perfeito, né? Não, porque todos nós temos os nossos níveis de imperfeição. Eu posso ser mais imperfeito do que você em determinadas coisas e assim vai, né? Então, esse comentário é apenas para dizer que sim, todos nós temos um papel. O problema é que muitas das vezes nós não descobrimos qual é o nosso papel, né? E nós comentávamos agora há pouco, antes de iniciarmos a gravação, sobre o livro Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, né, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Autodescobrimento. E eu estou relendo aquele livro e percebendo, caramba, como tem coisas que eu preciso perceber em mim. Coisas que muitas vezes eu cobro do outro, e aí nós vamos ao Jung novamente, quando ele fala dos espelhos, né? Nós somos sempre um espelho um do outro. Caramba, eu estou cobrando isso do Alci, mas eu faço a mesma coisa. Então, o autodescobrimento, a autoperfeição, o autoconhecimento é útil para que nós percebamos isso. E percebendo aquilo que precisa ser melhorado em nós, eu estou cumprindo um papel que beneficia a mim e acaba beneficiando também ao outro, a comunidade como um todo. Com certeza, com certeza. Não li a resposta ainda, né, Almeida? Não. Então vamos lá. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Ou seja, estamos todos juntos e misturados e todos nós contribuímos para todos, para a obra de Deus. Aquilo que nós falamos agora há pouco, Deus é Pai e não nega trabalho para nenhum dos seus filhos. Todos estão no processo de aperfeiçoamento. Faz parte da misericórdia divina. Exatamente, Almeida. Questão 550. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? E aí, Almeida, temos alguma
ocupação especial, uma missão especial a cumprir? É muito... Quando você pega essa questão 560... Essa é a 550. Perdão, 560. Tem uma grafia errada aqui no meu livro. Está impresso errado. Tá. 559 e 550. 560, gente. Deixa eu corrigir. O que acontece? Você se assustou. Eu me assustei, porque eu falei, ué, é 560. É 560. Aí o que acontece? Os espíritos têm em cada um atribuições especiais. Então quer dizer que todos somos especiais? Sim, somos todos especiais. Nós somos tão especiais, tão únicos, tão perfectíveis, que o plano divino tem um plano individual para cada um de nós, né? Mas o currículo é o mesmo. Ele tem um plano para cada um de nós, mas o currículo é o mesmo. Você já acabou de falar, nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a perdoar, sermos indulgentes, benevolentes, né? Mas nós vamos passar por todas essas situações para adquirirmos essas qualidades, essas virtudes, né? Como isso será feito? Livre-arbítrio, decisão de cada um. De repente, um consegue aprender a ser benevolente em 15 minutos. O outro vai precisar de 15 encarnações. É verdade. A gente é que decide, né? O papel nosso, exercendo o nosso livre-arbítrio, é muito forte, né? Mas nós vamos sim aprender a sermos pessoas melhores, a não interromper o outro. Obrigado. A não interromper o outro, a ouvir o outro, a perceber o outro. Nesse plano tem espaço para tudo isso, né? E a gente vai chegar lá, sim, somos todos especiais, né? Para usar o conceito aí, somos especiais? Sim, somos. Mas o currículo é o mesmo para todo mundo. E nós vamos passar por todas as experiências, todos os aprendizados. E quando é tudo. Tudo aquilo que é feito a partir de Deus é absoluto. Esse plano é absolutamente perfeito. E a gente vai aprender absolutamente tudo. Só não vamos ser perfeitos como o Pai, porque perfeito é só Ele. Pois é, Almeida. E essa pergunta, ela me trouxe à mente aqui uma questão que está muito recente, ou muito presente, melhor dizendo, muito presente em nós, na humanidade toda, que é uma coisa chamada de ansiedade. Quem hoje em dia não vive ansioso, acelerado, né? Eu já falei isso aqui, né, que eu fui chamado à atenção, não repreendido, mas chamado à atenção por uma colega de trabalho, quando disse, mas o senhor é muito ansioso, né? Quer tudo para agora, a gente quer... E do ponto de vista espiritual, nós também somos ansiosos. Né? A gente olha para o Chico Xavier e diz, eu quero ser igual ao Chico. Olha para a obra do Divaldo Franco e diz, eu quero fazer igual o que o Divaldo Franco faz. Vai fazer. Você vai ser igual ao Chico, mas não nessa encarnação. Né? O Chico não se tornou o Chico de uma hora para outra. Parece que, mesmo nós espíritas, parece que a gente ainda delimita a nossa experiência a partir do nascimento até o momento do desencarne. Não, nós temos, como você costuma dizer, todo um background, toda uma esteira de acontecimentos e de aprendizados no passado que nos trouxe até aqui, neste momento. Então, como eu já falei aqui outras vezes, hoje eu sou o melhor resultado de mim mesmo, eu sou a melhor representação de mim mesmo. Daqui a 2, 3 encarnações, eu serei melhor do que hoje. Todos nós seremos melhores do que hoje, efetivamente. Mas é como, diz aqui na resposta que eu vou ler, e ele cita o Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu. Né? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Então, saibamos aprender, mas saibamos também esperar,
para que a semente que nós plantamos no passado, que estamos plantando agora, que ela dê seus frutos no momento certo. É importante você fazer essa sua finalização aí, tudo no momento certo, porque a ansiedade, até para a gente definir o que é ansiedade, né? Quando você se preocupa com o dia de ontem, você tem melancolia, né? Quando você se preocupa com o dia de amanhã, é ansiedade. A gente tem que se preocupar com o dia de hoje. A gente tem que ser operoso, né? Tem que trabalhar. Já citei hoje, né? Jesus disse, eu trabalho, mas meu pai trabalha também. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos preocupar com a tarefa do dia de hoje. Isso é saudável. Se preocupar com a tarefa de ontem já não é o equilíbrio, né? E começar a se preocupar com o que eu preciso saber amanhã, aí é ansiedade. Vamos ver a resposta. Vamos à resposta. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Essa é a pergunta. E a resposta diz: isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal cumprirá, ou cumpriu, ou em outra época, sobre a terra, na água, no ar, etc. É interessante, Almeida, que esse finalzinho aqui dessa resposta, ela já nos remete para o próximo capítulo, para o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que vai falar dessa experiência do espírito no mineral, no vegetal e no animal. Mas é isso, está aqui comentada e respondida a questão 560, que no meu livro está grafada errado, 550, mas é isso. Erro de impressão. Erro de impressão. E o nosso tempo se esgotou. Almeida, muito obrigado muito obrigado por não ter me interrompido. Obrigado, Cristina. E você deve estar me agradecendo também por eu não ter te interrompido também. Eu tenho que fazer. Obrigado, Cristina. Gente, vocês não podem ver como é que a gente conversa fora do ar. Porque como diz o outro, né? É um cortando o outro o tempo todo e vai acelerando, né? Mas é verdade. Vocês estão certos, a gente tem que ir com mais calma. Muito obrigado mais uma vez a você, aos nossos ouvintes. Continue nos acompanhando pelos nossos canais, pelos canais da Comunhão Espírita, pelo nosso canal no YouTube. Se gostou do nosso programa, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Mas deixe também o seu comentário. O que você não gostou? É assim que nós vamos nos aperfeiçoando e aperfeiçoando este trabalho que é feito para vocês. Grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.